8h33, Fábio Reis, professor Fábio Reis. A economia, então, de fato, aí, se misturando com a política, algo que a gente já vinha antecipando aqui, que ter a máquina nas mãos é realmente um trunfo, é muito expressivo e que, numa disputa acirrada, pode fazer totalmente a diferença. Bolsonaro, em 2022, usou muito a máquina, criou um monte de programa, deu um monte de benefício, quase ganha, mesmo com toda a rejeição, ainda vinda da época da pandemia. E Lula agora consegue também, de alguma forma, fazer uso aí desses programas, sem ter, digamos, um grande escândalo ali tão associado a ele, apesar de ter em si muitas acusações aí de corrupção no governo. Mas, enfim, como é que o senhor avalia aí o peso da economia e o uso da máquina pública nesse contexto eleitoral? Pois é, Ítalo, no caso do atual governo Lula, existe essa experiência prévia de 2 mandatos anteriores, fora o da Dilma, de saber se posicionar no momento decisivo da campanha eleitoral, né? Usando naturalmente do poder que o Estado tem de trazer benefícios econômicos à população, mesmo que esses benefícios tenham, de alguma forma, por trás, um interesse eleitoral do governante de plantão, não é? Então, os benefícios desenrola, nesse momento, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, é, vem demonstrando, nesse momento, segundo a pesquisa que você citou, algo que a população vem sentindo. Não é? Finalmente, o governo conseguiu, através de medidas econômicas, passar alguma sensação para a população de que está trabalhando e de que a economia, de alguma maneira, está melhorando, está favorecendo a população. E é claro que isso tende a favorecer eleitoralmente o presidente Lula, que também, por outro lado, para além da econômica, eu vejo aspectos do Lula dele passar a imagem de alguém, por mais que ele também muita rejeição, ele passa a imagem para a população da estabilidade, né? Ou seja, se não há alternativa melhor que o Lula, vamos de Lula mesmo, porque o Flávio Bolsonaro, por outro lado, ele de certa forma representa o radicalismo do pai dele. Não é? E a queda da popularidade dele tem muito a ver com isso. O Flávio Bolsonaro tentou durante muito tempo surfar entre o radicalismo, que representado pelo bolsonarismo, para manter, claro, a sua base acesa, né, mais radical, que é aquela base que vai votar Flávio de maneira, mas, por outro lado, Flávio tentava também atrair os eleitores da direita moderada e os indecisos com um discurso mais ponderado. Só que, aparentemente, esse discurso está indo por água e o Flávio Bolsonaro, a imagem dele cada vez mais é associada ao bolsonarismo radical. Enquanto que o presidente Lula, ele surfa nisso, passando a imagem daquele político tradicional, né, por mais paradoxal que isso seja, não é? Daquele político que já tem experiência, de barba branca, e que mantém pelo menos as coisas no país minimamente estáveis diante de um mundo turbulento, não é? E certamente daqui para frente o presidente Lula vai aproveitar, inclusive, eu sei que não é exatamente o assunto, mas essa questão do tarifaço do Trump. E isso tenderá a favorecer ainda mais o Lula, não é? Porque o Lula, ele é um expert em saber analisar esse tipo de coisa, ainda mais com os Estados Unidos. Ele vai surfar nisso como ninguém, pela própria experiência dele. Com certeza.